Graça e paz, shalom. Seja bem-vindo quem está comigo ao vivo na aula e também quem vai assistir pelo YouTube. Nossa quarta aula. Nós vamos abordar um tema hoje, vamos entrar direto nele, porque é um tema muito importante. Arrependimento, a porta do verdadeiro evangelho. Há uma confusão muito grande sobre a pessoa aceitar Jesus. Há uma confusão muito grande, há uma bagunça enorme. Eu quero mostrar para vocês que a porta para o evangelho é o arrependimento. Sem arrependimento, não tem conversão. Pode ter banho, pode ter fotos bonitas, pode ter festa, mas o nome não foi escrito no livro da vida. Não foi batizado no corpo de Cristo. E esse é o problema, né? Jesus vai vir buscar o corpo, né? Ainda vai vir buscar membros separados. O arrependimento, ele é a condição inegociável para a salvação. Não tem como a pessoa ser salva sem ela se arrepender. Não tem jeito. É impossível. Precisamos aprender isso. Hoje vivemos um tempo que o evangelho foi suavizado, foi adaptado. Em muito caso, até esvaziado, né? Nem o evangelho se prega mais. Fala muito de amor, de bênção, vitória, prosperidade, mas não fala de arrependimento. Fala, ó, entrega a vida para Jesus e Deus vai te dar um marido, vai te dar um carro, vai te dar uma empresa. Mas arrependimento, não se fala mais. Acabou. Mal se vê isso em púlpito. E quando se fala em arrependimento, fala de muito vago, muito por cima. Não se estuda, não se comenta. E o problema é que, sem arrependimento, não existe evangelho verdadeiro. Existe religião. Existem experiências emocionais que muitos estão tendo hoje. Existe discurso motivacional, mas não salvação. É interessante, você vai pegar na Bíblia, procura na Bíblia sobre arrepio. Só tem um homem na Bíblia que fala de arrepio. É um amigo de Jó. E ele fala que ele vê um vulto negro. Nós nunca vamos ver na Bíblia um anjo ou Jesus se apresentando dessa forma. Então, hoje tem muito disso. Ai, me arrepiei, ai, muita emoção. Arrependimento não é emoção, arrependimento é racional. Então, vamos já. A palavra arrependimento, no grego, é metanoia. É mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de direção. Eu vou explicar mais ou menos assim, ó. Pra vocês entenderem. Eu odiava crente. Crente batia na minha porta, eu expulsava, é sério. Hoje eu amo. Eu amo meus irmãos hoje. Metanoia. É mudança. Uma mudança radical. Aquilo que eu não chamava de pecado, chamava prazeroso, gostoso, que bom, né? Eu bebia, enchia a cara. Hoje, não gosto nem do cheiro. Metanoia. Mudança. Aquilo que eu chamava de certo, hoje eu chamo de errado. Metanoia. Isso é arrependimento, mudança. Se não tem mudança, não tem metanoia, não tem arrependimento. Eu estava seguindo o mundo. O mundo era meu padrão. Metanoia. Me converti. Agora eu sigo a Cristo. Cristo agora é o meu modelo. Cristo agora é o meu caminho. No começo,
do ministério de Jesus, que é interessante que Marcos, ele retrata o começo do ministério de Jesus, a primeira pregação de Jesus, a primeira frase que Jesus falou relacionado a uma pregação, encontra-se em Marcos 1,15. Jesus disse: o tempo chegou, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O antecessor de Jesus veio pregando o quê? Batismo do arrependimento. Vamos entender essa realidade. O cristão, ele nasce de novo. Nós vamos entender que, no decorrer da nossa andada, da nossa caminhada, nós vamos entender que realmente é uma nova vida. É algo diferente. Ah, vamos parar de pecar? Então, não, vamos continuar pecando. Com certeza. Mas aqueles pecados habituais, que a gente adorava ele, que a gente gostava dele, a gente vai abandonar. Aí vamos observando outros, que também vamos abandonar. Arrependimento, ele é todo dia, ele é diariamente. Nós nos arrependemos. Diariamente nós nos convertemos a Cristo. Abandonamos o pecado e voltamos para ele. Jesus não começou o ministério pregando sobre prosperidade. Jesus não começou falando de milagre. Ele começou falando de arrependimento. Arrependei-vos. É chegado-vos o reino de Deus. É a porta de entrada. Não adianta. Não adianta. No reino de Deus não existe porta do fundo. No reino de Deus não existe jeitinho. Não tem como. Tem a nossa parte. Tem por onde nós entramos. Não existe fé sem arrependimento. Mas aqui que entra agora o problema, né? Como eu vou falar de arrependimento se eu tenho que falar que a pessoa peca? Eu tenho que falar que a pessoa erra. Se eu tenho que falar para a pessoa que é assim, ai, mas eu tenho um coração tão bom. Não tem, não. Seu coração é maligno, doente, perverso. Está escrito. Como é que você fala isso para a pessoa? E aí, vai perder um membro? Depende de um dízimo gordo? Né, moçada? É assim que funciona. E aí, como é que fica? Raramente você vai ver pregadores pregar Romanos 3, de 10 a 12. Olha o que está escrito aí, ó. Como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ó, nenhum sequer. Nem Jó era justo. Mas, Charles, Deus chama Jó. Deus fala que Jó é justo e reto. Não, é os olhos do papai de amor. Ele olha para mim, para você, e também nos chama de justo e reto. Porque ele olha com olhos de amor. A Bíblia não pode mentir. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Entenda quem? Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Todos desviaram, tornaram-se inúteis. Olha a palavra forte. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Não há um. Ninguém. Ninguém. Quando perto de mim alguém fala, mas fulano tem um coração tão bom. Eu falo, meu Deus. Aí um dia, uma irmã falou para mim assim, irmã Sandra, falou, mas Deus conhece meu coração e sabe que ele é bom. Eu falei, verdade, ele conhece mesmo. E ele disse que é maligno, terrível e doente e não tem cura. Está escrito. Ele conhece mesmo. Só que não é bom, não. Não é bom, não. Porque o ser humano é tão arrogante. Isso é arrogância, para mim é presunção. Nem Jesus ousou aceitar a palavra bom para ele. E ele era bom. Ele podia falar, não, realmente, eu sou bom. Eu sou justo. Eu sou reto.
Ele falou, não, bom só tem um, Deus. Eu vou te contar uma novidade para vocês aqui na aula comigo. Você que vai estar mexendo no YouTube. Você não foi chamado para ser bom. Você foi chamado para ser justo. É diferente. Há muita tentativa de ser bom, pessoas te ferem e te machucam. Abrindo só um pouquinho aqui para você entender isso. Vamos continuar aqui. A ênfase na Bíblia não é dizer que o homem está doente. Ela diz que o homem está caído. O homem está morto nos seus delitos e pecado. Essa é a condição do ser humano. A Bíblia não diz que o ser humano precisa de incentivo. Palavras de motivação. Louvores que colocam a pessoa para cima. Não. Precisa de arrependimento. De arrependimento. Você já parou para estudar os avivamentos? Eu acho legal. Nós já estamos vivendo avivamento aonde? Estamos vivendo avivamento aonde? Aonde estamos vivendo avivamento? O pastor chegou para mim, de um grande ministério do Brasil, vice-presidente de um grande ministério do Brasil, falou, Charles, o ministério está vivendo um avivamento. Eu falei para ele, mas aonde? Cara, sua esposa divorciou de você. Avivamento aonde? Fala para mim. Falei para ele, gente, mas sua esposa divorciou de você. Eu estava acompanhando ele para restaurar o casamento dele. Mas que avivamento que é esse? Toda a base do avivamento, estude os avivamentos. O meu preferido é da Rua Azusa. É o meu preferido. É arrependimento. Estude sobre o sermão na mão de um Deus irado. Estuda. O sermão, o pregador contando o que aconteceu durante o culto. Que as pessoas começavam a segurar nas colunas e gritar, Deus tem misericórdia. Deus não me fulmina, não me destrói. E choravam de arrependimento, e clamavam para arrependimento. Então, falamos de avivamento hoje porque ajunta um monte de pessoa. Então, temos que ter cuidado. Arrependimento é a base do evangelho. O que as pessoas precisam é de arrependimento. Olha aí, Jeremias 17:9. Esse versículo é bom guardar ele. É bom guardar esse versículo. Quando a pessoa vier com coração bom, aí você vai falar, lê aqui, como Deus diz que é seu coração. O coração é mais enganoso que qualquer coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu podia ler outras versões para você aqui. Vamos lá. Vou ler King Jones. Jeremias 17:9. O coração é enganoso, acima de todas as coisas, desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Aí o Senhor responde: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e sondo os rins, para dar a cada um conforme os seus caminhos e conforme o fruto do seu ser. Isso, maldito homem que confia. É nesse texto, irmã Sandra, aqui está. Só que aqui, só confunde, deixa eu só explicar uma coisa. Maldito homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Ou seja, maldito é o homem que confia em si mesmo. Porque senão eu não podia confiar no meu pastor, confiar num homem de Deus, uma mulher de Deus. Né? Aqui é no sentido de confiar em si mesmo. Eu sou bom. Tá vendo? A pessoa está confiando na força do próprio braço dela. Agora eu vou ler a Bíblia viva. Vou ler uma outra versão para você. Uma outra versão.
Diz assim, ó, o coração é mentiroso, é traiçoeiro, mais do que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrível, cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Entenda que coração aqui não é este órgão. É isso aqui. Não é esse órgão aqui, não. Isso aqui é apenas um órgão que bombeia sangue. A palavra, toda vez que usa a palavra coração, mais de 90% está falando do nosso cérebro, da nossa alma, nossa mente. Está falando desse órgão aqui que bombeia sangue, não. Vamos continuar. Se o coração humano fosse bom por natureza, o arrependimento não seria necessário. Não seria necessário a gente mudar a nossa forma de pensar sobre o pecado. O pecado antes era bom, tomar cerveja, beber, para mim era bom, era joia. E outras, muitas coisas mais que eu fazia. Hoje não. Hoje não é mais bom. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos precisam de arrependimento. Incondicional. Não tem jeito. Quando eu falo, guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. É isso, irmã Sandra? É esse texto aí que colocaram agora aqui, foi a irmã Leila? Colocou? Faz joinha para mim assim, ó. Foi? É a nossa mente. É guardar a nossa mente. Porque a nossa mente dirige nossa vida. Ela conduz a nossa vida. É a nossa mente. Está pedindo para guardar a mente, né? Tá bom? Sempre está relacionado com a mente. É raro, muito raro, quando a palavra coração, muitas vezes, ela é direcionada a emoções. Muitas vezes a palavra espírito, em minúsculo também, pode estar direcionada às emoções, sensações, o espírito do homem, demônios. Então, a maioria das vezes a palavra coração não é sentimento. Deus não trata sentimento, irmã. Até agora, irmã Sandra, vou falar como neurocientista. Sentimento não existe. São hormônios, entendeu? Não existe sentimentos. Nós chamamos de, não é que chamamos, nós que colocamos o nome, mas na verdade não existe, tá? São hormônios, né? Tipo amor não é sentimento, né? Quem pensa que amor, vamos entrar para outra área, vamos continuar aqui. O conceito bíblico, eu já falei para vocês, é metanoia, mudança de pensamento, mudança de direção, não é remorso. Tá? Remorso, acho que todo mundo que está me ouvindo sabe o que é remorso. Quantas vezes você cometeu um pecado, você, ai, Senhor, me perdoa, ai, não vou fazer mais. Aí você vai e faz. Chama-se remorso. Entendeu? Chama remorso. É emocional, é emoção, é sentimento. Tá? Arrependimento, não. Arrependimento é, nossa, pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus, olha o que eu fiz. Nossa, isso faz mal, me prejudica. Isso me traz problema. Não, vou abandonar isso aqui. Isso corta meu relacionamento com Deus. Arrependimento. Olha Paulo, perseguiu o judeu, perseguiu os cristãos. Se converte, vai falar de Cristo. Perseguia quem falava de Cristo, se converte, fala de Cristo. Paulo, gente, vocês querem maior exemplo de metanoia? É Paulo. O evangelho, ele não conforta o pecado. Ele confronta o pecado. Então, eu sou evangelista. Legal, bacana. Então, é uma pessoa que confronta bastante o pecado.
Porque o evangelista, ele confronta o pecado. A mesma coisa do profeta, né? Me mostra um profeta na Bíblia que não confrontava o pecado de Israel. Não tem. Nenhum. Todos confrontavam o pecado de Israel. Falava do pecado, arrepende e vem bênção. Sempre é nesse sentido. Combater o falso evangelho com essa graça barata que estão pregando aí. Essa graça barata. Essa graça que não existe. Ela não tem. A frase venha como está é uma realidade. Mas permanecer como está, não. Isso não existe. Isso não tem. Então, essa graça barata, que na verdade trocar o arrependimento, na verdade é isso. Trocar o arrependimento por fazer coisas. De vez de eu me arrepender, eu faço coisas para Deus. Aí Deus fica com dívida comigo e tem que fazer algo para mim. Aí na hora que eu morrer, vou falar para ele que eu fiz isso, aquilo outro, e ele vai permitir que eu entre, que tem dívida comigo, eu fiz um monte de coisa para ele. Essa grande realidade hoje, essa graça barata que estão pregando aí. Faz isso, faça aquilo outro, faz não sei mais o quê, faz mais não sei o quê. Faz um monte de... Pastor, Oi, irmã, fala. posso falar? Pode. Pastor Chato, uma pessoa, ela se arrepende do pecado, né? Certo. Se ela se arrependeu dos pecados, nós temos que vigiar para não cometer mais aquele pecado. Então, se, por exemplo, hoje eu me arrependi de ter feito isso, aquilo outro, né, de coração. Mas hoje mesmo eu posso acabando pecando com outras coisas. Aí todo dia é um arrependimento, porque não vai existir um homem, não, eu me arrependi, eu não tenho pecado, eu sou mais mentiroso. Nesse caso, como é que o senhor possa explicar Não para nós? dias. Não sei se eu falei direito. O João fala assim, sempre que não temos pecado, chamamos ele de mentiroso. E a verdade não está em nós. Nós pecamos todos os dias. Todos os dias temos que nos arrepender. Só que a diferença é que o pecado... Olha só, o autor de Hebreus fala que se voluntariamente eu continuar no pecado, não resta mais sacrifício. É voluntário, eu quero, eu planejo. O pecado na nossa vida que nós já nos arrependemos é um acidente de trabalho. A gente não planeja. Entendeu? Eu não vou planejar na hora que o meu filho sair. Vou ser bem assim, extravagante no que eu vou falar, hein? Na hora que o meu filho sair, eu ficar sozinho, vou ligar para a vizinha para ela vir aqui. Aí isso não é acidente de trabalho, isso eu estou planejando. Isso é voluntariamente. É voluntário. Estou fazendo porque eu quero. Entendeu? Aí não tem arrependimento. Novo arrependimento. Novo arrependimento. Então, hoje, nós temos aí um evangelho sendo pregado de uma forma muito terrível, um falso evangelho. Olha que interessante. Atos 2, 37 e 38. Ouvindo isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmão, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependei-vos. Cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. É interessante, né? Foi o povo que perguntou o que eles deviam fazer. Aí hoje as igrejas, quem quer aceitar Jesus? Não, o evangelho tem que confrontar. A palavra mesmo pregada, a palavra mesmo bíblica, a palavra pregada pelo Espírito Santo é para salvar almas. É com o objetivo de convencer do pecado, da justiça do juízo. E a pessoa vai clamar pela salvação, clamar por um Salvador. Então, quer dizer que esse ato é voluntário da pessoa se arrependendo, chegar lá na frente e dizer que aceitar Jesus, é isso? Não o líder, o espiritual chamar quem quer aceitar. Irmã, não tem na Bíblia essa oração para chamar para aceitar Jesus. Isso não tem. É o apelo, né, que eles falam.
Não tem base bíblica. Esse foi o homem que criou. E o texto que eles usam não tem nada a ver com o contexto do que Paulo está falando. Eu posso até acabar o tempo aqui e eu posso explicar para o irmão o contexto de onde que Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 10, se eu não me engano, versículo 10 a 13. Entendeu? Se creres com o coração e confessares com a boca, será salvo. Entendeu? Isso é bem mais... Ele estava falando com o judeu. Ele estava falando com um povo que tinha uma cultura diferente da nossa. Muito diferente. Então, lá. Quando o arrependimento é substituído por obra, eu já falei sobre isso aqui já. Então, as pessoas começam a fazer coisas para Deus. E é interessante que isso aconteceu lá no Antigo Testamento. Em Jeremias 7, o Senhor, ele tem um versículo que se consta e fala assim, ó, templo, templo, templo. Vocês falam do templo, mas vocês são um bando de ladrões. Vocês mentem, vocês roubam, vocês esqueceram o órfão, a viúva, o estrangeiro. Pode ler lá Jeremias 7, está lá. E é isso que Deus está falando, vocês estão trocando obras pelo arrependimento, abandonando o arrependimento e fazendo obras, achando que isso vai mudar alguma coisa, que é isso que eu quero. Leia Jeremias 7 inteiro. Vocês vão achar interessante. Isaías 59, Jeremias 7, Isaías 59. Vocês vão achar muito interessante. Os religiosos, eles fazem isso, eles substituem o arrependimento por obras. Bom samaritano, né? Um exemplo de um cristão autêntico. De um cristão autêntico, moçada. Verdade. E as boas obras? E agora? Como a obra substitui o arrependimento, hoje os religiosos fazem isso, mas a Bíblia fala de obras. Que obras que são essas? Olha lá. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, a quais de antemão preparou para andarmos nela. Então, peraí. Ele fala para mim aqui que a salvação não é por obras. Mas eu tenho que fazer obras? Mas peraí, mas que está contradizendo. Não está contradizendo. O que Paulo está falando aqui é sobre a questão de usar as obras em detrimento do arrependimento. Isso que Paulo está falando. Aí Paulo agora, depois ele fala de obras em Cristo Jesus, que demonstra que nos arrependemos. Então, é uma obra aqui que ele está falando aqui, que os religiosos usam, e a outra obra do cristão. E que obra é essa? Agora vamos chegar no ponto legal. Que obra é essa? Sabe qual é meu livro preferido da Bíblia? Primeira Carta de João. É meu livro preferido da Bíblia. A primeira carta de João, toda vez que ela usa a palavra amor, é ágape. Não é filéu, não é storge, nem é eros. É ágape. Todas as vezes. Tá? Não tem outra palavra que usa. Então, vamos ler algum texto. Vamos ler as obras. Olha só. João 1, capítulo 9. Um instante, por favor, gente. Obrigado, viu? Obrigado. 15 mais. Obrigado. Vamos lá, ó. Olha o que eu vou ler para vocês, hein? Escuta só. João 1, primeira carta de João, capítulo 2, de 9 a 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está em trevas, e anda nas trevas.
não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha as boas obras aqui, ó. Quem ama o seu irmão, anda na luz. Amor ágape. Quem tem amor ágape. O sinal de conversão é o amor ágape. É o amor um para o outro. Olha, nós estamos tão perdidos, que você pode ver que eu considero hoje que 95% das pessoas dentro da igreja hoje, na soma total no Brasil, que se denominam cristãos evangélicos, 95% não é convertido. E a maior prova disso é a divisão da igreja. É a falta de comunhão, de relacionamento. É a maior prova, o maior sinal. Vamos continuar lendo? Vamos continuar vendo as obras? Que obras são essas? 1 João 3, 16 a 18. Vou ler para você. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão necessitado, e não se compadecer dele, como pode nele permanecer o amor de Deus? Peninho, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. João 3,10. Olha só, hein? João 3,10 que diz, ó. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco quem não ama seu irmão. E aqui é ágape. É a boas obras de quem se converteu, de quem nasceu de novo. Olha aí. Paulo perseguia. Agora Paulo estava fazendo o quê? Estava ajuntando recursos para sustentar quem precisava, daqueles que ele perseguia. João 4, 7 e 8. Amado, amemos aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que não ama não é nascido de Deus. Olha aí, irmã Sandra. Olha aí, irmã Sandra. Viu? Aquele que não ama não é nascido de Deus. Aquele que não agape não é nascido de Deus. Ó. Quem não ama não conhece a Deus. Está escrito. Amado, amemos aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Então, quem não ama não é nascido. E conhece a Deus. Então, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é ágape. Olha aí, característica de alguém que nasceu de novo, que se arrependeu. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Olha quando que Deus permanece. Eu posso falar, Deus habita em mim. Como é que eu tenho que provar para você, irmã Sandra, que Deus habita em mim? Tem que se manifestar na minha vida o amor ágape. Se o amor ágape não manifesta na minha vida, então Deus não habita em mim, não. De maneira nenhuma. De forma alguma. Está escrito. Estou lendo Bíblia. 1 João 5, de 1 a 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o Filho, por ele gerado. Assim sabemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Que mandamentos que é esse? Está lá em Mateus 22. Olha lá, podemos ler ele. Vamos ler ele? Vamos ler qual que é esse mandamento? Vamos ler esse mandamento? Frutos dignos de arrependimento. Olha os frutos aqui. Nós estamos falando de frutos. Sinal que alguém se arrependeu, alguém nasceu de novo. Mestre, Mateus 22,
versículo 36 e diante diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e o profeta. É como se Jesus falasse assim, ó, tudo que vocês pensam de lei, se a base não for amor a Deus e amor ao próximo, é religião. É religião, tá? É religião. A palavra religião significa ligar o homem a Deus. É uma palavra grega. Porque quem liga o homem a Deus chama-se Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Só um mediador. Jesus não veio implantar religião. De maneira nenhuma. Ele veio implantar um reino. Não religião. Ele não precisa que nada ligue ele a Deus. Nada é outra coisa. Jesus fez isso na cruz do Calvário. E o amor ágape, ele é a base. Ele é o sinal que a pessoa se arrependeu e se converteu. Agora, você que está mexendo por YouTube, vocês estão comigo aqui na aula, entendem por que, que a igreja hoje não expressa amor? Por que, que é uma igreja desunida? Por que, que é uma igreja que não tem comunhão? Por que, que é uma igreja que não se preocupa com o problema do outro? Por que, que é uma igreja que não se preocupa se na panela do outro tem algo para ela comer ou não? Porque nunca nasceram de novo. Nunca nasceram de novo. Não tem Deus habitando dentro dela. Se Deus é amor, não tem um amor habitando dentro dela. Conversão verdadeira, ela gera amor verdadeiro. O amor é a base. Por isso que a primeira carta de João é um dos livros que eu mais gosto de ler e olhar para mim mesmo. Estou praticando isso, estou vivendo isso. Tenho sinais em mim que eu sou filho de Deus. Precisamos entender essa verdade e aplicar isso dentro de nossa casa, no trabalho, na escola, com o próximo. Isso é amor ágape. Esse é o fruto de um arrependimento genuíno. Prova que alguém se arrependeu, que alguém nasceu de novo. Esse é o fruto digno de arrependimento. Olha para a igreja de Atos. Vamos olhar para a igreja de Atos. Vamos ver como amor ágape era o maior sinal daquela igreja. E aí sim, nós podemos dizer que somos salvos. Podemos dizer que aquela pessoa ela é salva. Olha para o fruto. Olha para o fruto. Irmã Leila, uma árvore que está enraizada e que tira a sua energia, a sua força do amor, qual fruto que ela vai manifestar? Amor. Amém? Não tem como manifestar outro fruto, né? Então, eu vou aqui parar de gravar e vou responder sobre a questão que ficou pendente aqui para a irmã. Tá bom, irmã Sandra? Vou parar de gravar aqui, tá bom? Vocês estão assistindo por YouTube, muito obrigado. Que Deus abençoe de vocês. Shalom. Vocês estão me assistindo também. Obrigado pela companhia até agora. Em nome de Jesus.